Olá, eu sou Viviane Cesarino. Começa agora o Memórias do Poder Legislativo. Cada deputado que passou por aqui deixou uma história que ajudou a fortalecer a Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente quer saber como eram os bastidores desse trabalho, as conversas antes das votações em plenário, a repercussão dos discursos na tribuna. E quem vai abrir o jogo hoje para a gente é o deputado Marco Antônio Castelo Branco, que foi eleito em 1971 e aqui ficou por 4 mandatos. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Memórias. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, né? Eu acho que participar da história de São Paulo, fazendo essa gravação que estamos fazendo hoje, é um legado para o futuro. Muitas vezes a história se perde, né? Nem todo mundo tem tempo de ler o Diário Oficial onde estavam os nossos cursos. Mas a tecnologia moderna, o vídeo, enfim, agora a gente pode deixar realmente uma parte da história que nós vivemos e que esperamos seja útil para as futuras gerações saberem o que aconteceu em São Paulo e no Brasil. E tudo que o senhor puder lembrar vai ser ótimo para a gente. Eu dei uma olhada nos diários oficiais, principalmente no comecinho, nos primeiros discursos do senhor, e o que me chamou muito a atenção era que o senhor defendia na época coisas muito inovadoras, né? Para essa década de 70, para esse comecinho da década de 70. Só uns exemplos, a disciplina, né, da propaganda do cigarro no rádio e na TV, a necessidade de multa aos motoristas que não usavam cinto de segurança, o que só virou lei a partir da década de 90, né? O senhor apontava soluções para o problema do estacionamento na capital e defendia a criação de um Instituto de Defesa do Consumidor. Como é que era defender coisas tão modernas para a época? Eu acho que é porque eu cheguei aqui com 20 e poucos anos. No meu primeiro mandato, então você chega com ideias novas, trazendo... Porque eu me formei, o último ano da Faculdade de Direito, eu fiz o último ano de Faculdade de Direito e a minha candidatura a deputado. Então, no mesmo ano, eu me formei como advogado e me elegi deputado. Então, você traz da universidade essas ideias que aquela juventude já discutia, a gente discutia nos nossos centros acadêmicos, na nossa vida acadêmica. E chegando aqui, né, recém-formado, eu trouxe as ideias dos bancos universitários. Era algo novo. Mexia com a casa? Mexia. Mesmo porque, nessa época que eu me elegi, a eleição foi em 70, a gente assumiu, como você disse, 71, mas a eleição foi em 70, a casa tinha um pessoal mais antigo, vamos assim dizer, em termos de faixa etária. Né? O senhor era um dos mais novos? Era o mais novo. Acho que foi um dos mais novos que foram eleitos. Recentemente teve um deputado que foi eleito com 21 anos. Mas o senhor tinha quantos anos, o senhor 23, 24 anos. 23. Eu fui um dos mais novos que cheguei aqui. Mas depois, recentemente, já bateram o recorde. Mas essas ideias, né, eram ideias que, no momento, causavam um certo espanto, né? Mas que, com o passar do tempo, nós vimos que elas conseguiram se sustentar e virar legislação, inclusive. Né? Isso prova o seguinte, que a Assembleia tem uma grande contribuição para São Paulo. Nem sempre ela é bem interpretada, porque o que acontece com a história da Assembleia Legislativa? Os seus erros têm um grande destaque e seus acertos, muitas vezes, passam desapercebidos. É um destaque que se dá ao que se não gosta e se esquece das grandes contribuições que essa casa deu. Vivi aqui momentos muito difíceis, o auge da ditadura militar estava dentro dessa casa, fechamento do Congresso Nacional. Eu sou testemunha do que esta casa foi importante, não só para São Paulo, como para o Brasil. Infelizmente não passou à população o valor da casa, o que ela representou. Mas estamos aqui, né? Estamos gravando. Vamos ver se agora a gente contribui. Esse é nosso papel. Para que a verdade aflore, apareça e finalmente se faça justiça a essa Casa de Leis. Era uma época de bipartidarismo, né? Arena e MDB. O senhor foi eleito pela Arena, ficou 2 mandatos pela Arena e eu me lembro de ler uma entrevista do senhor criticando a Arena, porque depois começou a perder as eleições mais para depois de 1975 ou 74, por aí, e o senhor dizia que a Arena vivia uma crise política. O senhor criticava a Arena dentro do partido. Como assim, deputado? No primeiro momento do meu primeiro mandato pela Arena, um pouquinho de história do Brasil, né? História da época. Né? O que aconteceu? O golpe militar
depois do presidente João Goulart. Na época havia duas fortes posições, uma da esquerda e uma mais da direita. Um golpe aqui, um golpe ali, etc. Foi dado, venceu os militares e venceu a direita, vamos assim dizer. Mas qual era o compromisso, então? O compromisso era que quem assumisse a presidência da República, para completar o mandato de João Goulart, teria que fazer eleições no último dia de mandato do João Goulart. Foi o presidente Castelo Branco que assumiu, né? Muito bem. Acontece que no correr desse período, o presidente Castelo Branco, que assumiu com muita força das bases militares a presidência da República, perdeu essa força política durante o seu mandato, e o general Costa e Silva se impôs, né, dizendo não vai ter eleição, né, eu vou ser o presidente que vou suceder a Castelo Branco, e assim aconteceu. Bom, nesse momento houve uma ruptura total do meu ponto de vista, falhou com um compromisso assumido perante a nação, e eu não tinha mais nada do que apoiar, então, aqueles militares. Então, como se você não podia trocar de partido, porque se trocasse de partido você estava sumariamente cassado, vai para a rua, né? Então, o que eu fiz? Fiz oposição na onde eu poderia fazer, dentro do meu próprio partido. E com o passar do tempo, nós criamos a Arena de Vanguarda. Foi um movimento muito forte, que fez bastante oposição ao governo e fez sombra ao MDB de então, valoroso movimento democrático brasileiro, e que nós, com Paulo Kobayashi, por exemplo, os deputados que estavam conosco aqui, que chegou a presidir a casa, conseguimos levar para o Brasil uma mensagem de São Paulo de oposição forte contra o regime militar. Agora, hoje, deputado, a gente vive numa época onde a gente pode escolher mais de 30 legendas, né? Mais de 30 partidos naquela época, eram dois, como eu falei, e o senhor ainda não podia trocar, né? Não. E, então, eu queria entender como é que era trabalhar assim, sem essa liberdade de poder trocar, sem a liberdade de poder falar muito. Dentro era muito difícil, né? O senhor muito... foi criticado por conta dessas críticas dentro da arena? Foi perseguido? Sim, eu era o patinho feio, né? Porque eu destoava daquilo, né? Então, evidentemente, nós tivemos momentos interessantes aqui, naquela época. Uma vez eu estava no meu gabinete aqui na Assembleia, toco o telefone. Era um coronel querendo falar comigo. Falei, nossa senhora. E era exatamente nessa época que você está lembrando. Uma época que a gente combatia muito, criticava muito o regime militar. Aí eu atendi o telefone, ele me convidava para ir ao QG de 2º Exército, que é do lado, né? Você atravessa uma rua, já está no QG de 2º Exército. Convidando. Aqui da Assembleia. Eu perguntei para ele, o coronel, é para levar pijama e escova de dente, ou posso ir sem... Posso ir sossegada. Posso sossegada. Para fazer um resumo dessa história, eu fui, que eu achei que eu tinha que ir, inclusive dizer a eles, ó, eu acho que vocês militares estão errados, assim, 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 por causa disso, por causa daquilo. E acabamos tendo, assim, duas, três encontros no QG do 2º Exército. E que culminou com um fato interessante. Se você olhar o fundo aqui da Assembleia, dá para o fundo do QG. Onde tem um histórico canhão, ali um canhão está ali como decoração. E esse canhão, por nada, mas ele, na hora que se colocou, ele estava virado exatamente para a Assembleia Legislativa. E eu brinquei, então, com aquele que comandava o 2º Exército. Falei, olha, já que nós estamos aqui conversando, nós estamos num entendimento bom, eu posso expor ao senhor as minhas ideias, o que eu acho da democratização urgente que o Brasil merece, tá? E eu posso lhe pedir uma coisa? Ele falou, peça o que quiser. Falei, dá para o senhor virar aquele canhão um pouquinho? Um pouquinho mais para lá. Se você for lá, o canhão está virado um pouquinho mais para lá até hoje. Foi graças ao senhor, foi. Que bom. Foi uma brincadeira que eu fiz, evidentemente, com o general, mas ele levou a sério e virou o canhão um pouquinho mais para lá. Mas que o senhor tinha uma questão do diálogo, né? O senhor conversava, mas as coisas que o senhor dizia e esses enfrentamentos todos, principalmente quando o senhor começou a defender as eleições diretas, eles deviam ter uma repercussão mais forte, imagino. Tinha muito forte, porque o MDB tinha o papel dele, o papel de oposição, aguerrido na oposição. Agora, quando vem uma voz de dentro da arena dizendo que o governo militar estava errado, e que apoiando as ações todas de oposição, então a repercussão era bem maior. Eu te dou um exemplo de uma coisa que me desgastou muito perante o status quo da época, que hoje só me alegra lembrar de ter feito. O MDB não tinha na Assembleia números suficientes de deputados que regimentalmente pudesse apresentar uma propositura. Um número mínimo.
16 deputados, parece que precisava de 17, se não me falha a memória. Para você poder entrar com uma propositura, para ela poder tramitar, ser aprovada ou rejeitada. Quer dizer, o MDB não tinha esse número, faltava uma assinatura. Aqui nos anais da Assembleia, se você vai verificar, toda a assinatura que possibilitou o MDB entrar com essa propositura foi minha. Eu assinei todas. O líder na época, Alberto Goldman, já dizia na liderança, leva para o Castelo que ele é a nossa assinatura que garante a propositura. E eu dei essa condição. Isso só me deixa muito feliz de ter tido a oportunidade de ajudar de uma forma ou de outra na democratização do país. Em 1977, bem no comecinho, né, desse movimento pelas eleições diretas, eu estou aqui com um discurso do senhor duro, assim, já, assim. Achamos impossível conseguir isso se o nosso povo não tiver plena liberdade, garantida por Constituição intocável e inviolável, como a lei maior desse país, com esse mesmo povo em plena liberdade, escolhendo seus governantes através de eleições diretas, do voto secreto e universal. Esse é o caminho do Brasil. Pois é, essas posições nós defendíamos no auge da ditadura militar. Era difícil. Às vezes, até dentro da casa, minoria, felizmente a minoria. Quando eu descia da tribuna, me cercava e dizia assim, ô Castelo, principalmente quando... Pega leve. Pega leve, porque quando o Geisel fechou o Congresso Nacional, cercou a Praça dos Três Poderes de Tanque e a Câmara Federal e o Senado da República foram fechados, no dia seguinte, eu estava no grande expediente da Assembleia. Né? E assumi o grande expediente, lembrando que se o Congresso Nacional estava fechado, Câmara Federal e Senado da República, esta casa era a mais importante do Brasil. Sem nenhum desmérito, não desprestigiando nenhum outro estado brasileiro, São Paulo, como sendo o maior estado, o mais importante estado da federação, portanto, a sua casa legislativa, a Assembleia Legislativa, se tornava, portanto, o parlamento mais importante do país. E eu fiz um discurso, mais ou menos como esse que você está vendo, chamando a atenção dos militares e exigindo liberdade. Exigindo que o povo brasileiro, através de seus representantes, pudesse falar da maneira mais livre e traduzindo o que o povo brasileiro sentia, então, que era essa necessidade. A gente precisava respirar o ar da liberdade, e naquela época não tinha. Qual que foi, então, o principal papel da Assembleia, na opinião do senhor, nesse processo de redemocratização? Foi o espaço livre, o espaço para discursos como esse, numa época que a voz de todo mundo era abafada? Era abafada. E a Assembleia Legislativa se destacou, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo passou a ser notícia do Brasil. Né? Porque aqui, alguns deputados, eu estou falando de mim porque é no meu depoimento, mas outros deputados, evidentemente, aguerridos, assumiram a tribuna para combater. E o grande destaque era o nosso porquê. De dentro da arena a gente dizia que estava errado, que exigia liberdade, e passamos para críticas contundentes contra os atos dos generais de plantão. Né? Eu me lembro bem, quando eu fui com o deputado Paulo Kobayashi, conversar com o Figueiredo, que estava sendo indicado para substituir o Geisel. Foi o último presidente militar, né? O último general, né, que assumiu o poder. E os dois da Arena de Vanguarda, aquele movimento para fazer oposição dentro da Arena, quer dizer, o que era a vanguarda? Era a frente. Né? Então nós queríamos fazer oposição aos militares dentro da Arena. Eu falei, vamos a Brasília, vamos pedir uma audiência? Vamos pedir, pode dar e pode não dar, né? Ele deu. Né? E chegando lá, o que nós vamos falar? Né? Ficamos meio assim, mas fomos. Ele já tinha a nossa ficha, nos recebeu dizendo assim, são dois deputados de São Paulo, vocês são bravos, né? Eu tenho aqui notícia do que vocês andam aprontando naquela casa. Ai, meu Deus. Eu olhei para baixo e falei, será que a gente vai sair daqui? Mas aí, na hora de saída, nós perguntamos para ele, o senhor pretende fazer desse país uma democracia? Assim na lata, senhor de frente. Para grande surpresa, ele falou, sim, pretendo. Aí, imediatamente, nós falamos. Né? Nós podemos divulgar isso à imprensa? Podem. Nós saímos dessa conversa, que foi de 15 minutos, não foi mais que isso. Saímos, na antessala dele tinha toda a imprensa do Brasil, rádio, televisão, jornal. E aí perguntaram, e aí, como é que foi? Aí nós contamos uma história.
Furo de reportagem. Na primeira página de todos os jornais, no jornal, na televisão, no rádio, Figueiredo, prometo fazer desse país uma democracia. Foi a entrevista que a Vanguarda, a Arena de Vanguarda, teve com o presidente Figueiredo. Não, e que notícia aguardada, né, deputado, por todo mundo tantos anos. Eu né? acho que essas foram as contribuições que esta casa deu ao país. Porque, eu repito, pela importância dela. Né? Então foi anunciado ao Brasil que o general Figueiredo queria fazer desse país uma democracia através de 2 deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem a questão da VASP, que o senhor também gosta de lembrar, né? Que foi em 1978. O que estava acontecendo com a VASP na época? É o seguinte, a VASP foi colocada à venda pelo então governador Laudo Natel. E eu me pus contra, porque eu achava que a VASP tinha sido criada e mantida pelo Brasileiro de São Paulo. A VASP era uma empresa aérea do governo do Estado de São Paulo, portanto, com dinheiro público. Vender como? Por quê? Mas foi colocada à venda. Eu me pus contra. O governo tinha maioria. A situação tinha maioria. Mas, verificando a legislação, eu vi que, para se constituir uma empresa pública, o governo precisava de prévia autorização da Assembleia Legislativa. Mas, por estranho que possa parecer, para vender, não. Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto de emenda constitucional, propus uma emenda à Constituição do Estado de São Paulo, ficou batalhando com os nossos deputados para ter número, para poder lá apresentar. Nós apresentamos essa emenda, e na apresentação da emenda, esclareci o porquê da emenda. Eu tive aí, quero fazer uma homenagem à imprensa de São Paulo. A imprensa de São Paulo deu 100% de cobertura, integral cobertura, apoiando a ideia. E nós conseguimos, para surpresa de todos, porque o governo tinha maioria, nós conseguimos aprovar a emenda que proibia a venda sem consulta. Quando foi consultada, a Assembleia disse não. A VASP é patrimônio do governo de São Paulo, não vai ser vendida. E assim, mais uma vez, a Assembleia Legislativa trouxe uma contribuição fundamental para a história desse país e desse Estado. Deputado, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente conta mais um pouquinho do que o senhor aprontou, então, aqui na Assembleia. O Memórias volta já, não sai daí.